Bem, recebi uma pergunta lá no vídeo que eu falo sobre a alteração do olfato do coronavírus, perguntando o seguinte: Júlio, qual o primeiro sintoma do coronavírus? Essa alteração do olfato mesmo? E a pessoa no comentário até argumentou: porque se o vírus entra por aqui já não alterei o olfato desde o início. Então, assim, só para vocês entenderem, muitos desses pacientes, e um número significativo, vou colocar até no comentário os trabalhos falando isso, uma porcentagem grande das pessoas, muitos trabalhos até consideram que a maioria das pessoas vão ter o coronavírus de forma assintomática ou oligossintomática, sintomas tão leves que elas nem vão notar direito e não vão mudar os hábitos de vida dela. Então, assim, por que eu já estou falando isso? Porque se a pessoa pergunta do primeiro sintoma, ela muitas vezes assume que todo mundo vai ter sintoma. Então, assim, muitas pessoas não têm sintoma. Esse é o primeiro aspecto, que obviamente preocupa, mas se você teve contato com alguém, né, que teve coronavírus, principalmente dentro de casa familiar, você já tem que assumir que possivelmente você pegou ele. Tanto que locais que trabalham como ambiente médico, tudo isso, eles estão testando. Eu tive contato, eu tive paciente, testa para ver se você está ou não está. Porque muitas pessoas não vão sentir nada e vão ter alteração, né, relacionada. Então, Júlio, existe primeiro sintoma? Não existe uma incidência para a gente dizer de qual o primeiro sintoma mais comum dos pacientes. Estatisticamente, eles colocam como mialgia, né, que é essa alteração muscular, como febre, essa alteração, tosse, principalmente uma tosse seca, a dispneia, a alteração do olfato como sintomas que acontecem. Muitos trabalhos que eu vou colocar aqui no comentário, eles pegam uma população específica e estudaram melhor dos pacientes com manifestação grave da doença, né? E que chama atenção principalmente essa febre, essa prostração. Mas aí vai ter o problema que isso não vai ser a grande maioria das pessoas. Eles investigaram especificamente essas pessoas que internaram. Então, por que eu estou alertando isso para vocês? Porque muitas pessoas, elas sentem um sintoma, como é o caso da alteração do olfato, e ela tem a grande dúvida para dizer o seguinte: a partir daqui, eu acredito que eu estou infectado com isso. Quanto tempo eu tenho que ficar sem contato, se eu não for fazer o teste? O que se tem colocado é que a partir do sintoma, a partir do momento que foi identificado, 14 dias. Pode ser que você já estava antes com a doença, e esse tempo, entre aspas, vai ser em excesso, mas assim, no caso de doença que você pode se infectar, que você pode contaminar uma pessoa, a maioria dos locais, do serviço tem colocado isso. São 14 dias a partir do momento dos sintomas, que é o momento que você começa o sintoma. Se o paciente testou e confirmou, ele vai olhar essa mesma coisa, qual sintoma pode ser? Qualquer um desses. Pode ser tosse seca, pode ser dispneia, pode ser alteração do olfato, pode ser febre. Lembrando que tem uma grande parte das pessoas que nem sintoma vai ter. Para vocês verem como é complexo, né? Que às vezes vocês perguntam aqui no comentário e que é uma resposta simples. Quer que eu diga sim, o olfato é o primeiro sintoma? Sim, não, mas muitas coisas a gente ainda está aprendendo. É uma doença que vocês têm que entender que começou em dezembro. Pouca gente sabe dela. Depois disso foi crescendo na China, Itália, Brasil, e esse compilado de informações que tem se acrescentado. Eu vou deixar aqui na descrição também o UpToDate. Quem tem familiaridade com o inglês é um pouquinho mais fácil, porque esse UpToDate é uma das maiores plataformas que tem e eles estão gratuitos. Então você clica e você consegue ler melhor, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.